Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas, meus caros alunos e minhas caras alunas do quarto período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó. Minhas saudações a todos e a todas vocês, pessoal. Na noite de hoje, nós iremos tratar de um dos pontos mais controvertidos, mais polêmicos da recentíssima Lei 13.964, de 2019, que deveria ter entrado em vigor na sua integralidade em 23 de janeiro de 2020. Sobretudo no ponto que nós vamos abordar na aula de hoje, que é justamente a questão do juiz das garantias, essa inovação legislativa tão controvertida, tão cercada de polêmicas, que já nasceu polêmica, inclusive, próprio, à época, ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, criticou, algumas associações de magistrados criticaram, entretanto, alguns doutrinadores estudiosos mais ligados ao garantismo manifestaram sua plena concordância com a introdução do juiz de garantias, de modo que já nasceu polêmica, já nasceu controvertida essa modificação introduzida em nosso ordenamento jurídico processual penal pela Lei 13.964, que veio a inserir no texto do CPP justamente as alíneas ao artigo, em adendo ao artigo 3º do CPP, introduzindo o chamado juiz de garantias. Primeiramente, há que se salientar o fato de que essa introdução legislativa ela se encontra suspensa. Ela se encontra suspensa desde que, em janeiro do ano passado, o então vice-presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, hoje presidente, a quem competiu a relatoria de 4 ações diretas de inconstitucionalidade impetradas por alguns partidos políticos, como o Podemos, o Republicanos, o PSL, pela Associação de Magistrados do Brasil, enfim, por várias entidades que ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade visando justamente a suspensão do juiz de garantias, alegando, entre outras coisas, o fato de que essa instituição ela traria a necessidade de total reformulação administrativa do Judiciário Nacional, e não haveria tempo para isso. Fora que, segundo os detratores do juiz de garantias, haveria uma inserção na competência privativa, na inserção do legislativo, da competência privativa do Poder Judiciário e se reestruturar a organização judiciária nacional, tendo em vista que a implantação desse sistema viria a provocar a total reformulação do aparato jurisdicional do Estado em nosso país, certo? O certo é que, julgando liminarmente, de forma monocrática, essas ações diretas de inconstitucionalidade que foram aduzidas em juízo perante o STF, o ministro Luiz Fux entendeu liminarmente pela suspensão do juiz de garantias, jogando a responsabilidade pela decisão do mérito para o plenário daquela corte. Né? E essa decisão, a princípio, ela deveria ter vigorado durante 180 dias, certo? Mas ela revogou outra decisão liminar da lavra do ministro Toffoli, de modo que essa decisão ela está vigorando, essa decisão do ministro Luiz Fux, certo? Acatando em sede de medida cautelar
o pedido que foi formulado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, suspendendo... Trajano, licença. Não, Clara está pedindo para você aceitar ela na aula. foi não. Já, obrigado, Fiamma. Obrigado. Já aceitei, claro. Gente, como eu estava dizendo a vocês, houve a suspensão por parte do STF, através de decisão monocrática da lavra do hoje presidente, à época vice-presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, dos artigos 3º, respectivamente, A, B, C, D, E e F, do Código de Processo Penal, introduções legislativas que foram produzidas pela Lei 13.964, pelo famoso pacote anticrime, certo? No entendimento do ministro Luiz Fux, no julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade, haveria tanto inconstitucionalidade formal no tocante à transgressão ao artigo 96 da Constituição Federal, quanto no que diz respeito à inconstitucionalidade de ordem material, no tocante à questão da ausência de previsão orçamentária, previamente concebida acerca dos novos gastos, as novas necessidades orçamentárias a surtirem efeito em razão da criação do juízo de garantias, né? O juízo de garantias, que, por enquanto, encontra-se suspenso até decisão do plenário da Suprema Corte, do pleno do STF. Inclusive, gente, o ministro Luiz Fux tinha dito que ia pautar agora para o primeiro semestre de 2021, mas não pautou, de modo que, possivelmente, o juiz de garantias persistirá suspenso ao longo desse primeiro semestre de 2021, salientando que as sessões estão se dando de modo exclusivamente virtual, não há sessão presencial no Supremo desde o início da pandemia, em razão das medidas necessárias a se debelar o avanço implacável da pandemia do novo coronavírus, da enfermidade conhecida como Covid-19. Detalhe interessante é que, recentemente, foi ajuizado o Instituto de Garantias Penais, o chamado IGP, um coletivo de advogados e advogadas, um habeas corpus com essa decisão monocrática do ministro Luiz Fux. E esse habeas corpus teve a sua relatoria distribuída para o ministro Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, na última quinta-feira, dia 4 de fevereiro, julgou pelo indeferimento do habeas corpus, certo? Pelo não acolhimento do habeas corpus, alegando que a decisão do ministro Luiz Fux, no sentido de manter suspensa a criação do juiz de garantias, preencheu os requisitos de admissibilidade, os requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora, que a medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Fux, ela não possuía nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, certo? Do mesmo modo, entendeu, nessa decisão recentíssima, agora de quinta-feira passada, que entendeu o ministro Alexandre de Moraes, que a decisão do ministro Luiz Fux, ela não poderia ser alvo de habeas corpus, porque, inclusive, a jurisprudência pacificada da Suprema Corte, ela entende pela impossibilidade de habeas corpus contra decisão monocrática proferida por membro daquela Suprema Corte, certo? Nesse sentido, o habeas corpus foi negado nessa última quinta-feira. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele cita diversos precedentes. A decisão, obviamente, está à disposição de todos na internet.
certo? Foi amplamente divulgado, inclusive pela imprensa. E o ministro Alexandre de Moraes, ele, para fundamentar a sua decisão no sentido de se negar o habeas corpus proposto pelo IGP, pelo Instituto de Garantias Penais, citou diversos precedentes no sentido da não admissibilidade do remédio heróico, da não admissibilidade do habeas corpus, no sentido de se questionar decisões de outros ministros da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, ele salientou, inclusive, que um habeas corpus ele não pode se substituir ao referendo eventualmente concedido pelo plenário das decisões monocráticas proferidas por um dos membros da Corte, que realmente caberia a suspensão, no caso, a revogação da decisão monocrática que suspendeu a implantação do juiz de garantias, caberia exclusivamente ao plenário da Suprema Corte. De um modo geral, portanto, o ministro Alexandre de Moraes entendeu, por um lado, pela não admissibilidade do habeas corpus, em razão do que reza a jurisprudência pacificada da Suprema Corte, e também no tocante à não ilegalidade, a não constitucionalidade na concessão da medida cautelar prolatada em janeiro do ano passado, em sede de juízo monocrático, por parte do ministro Luiz Fux, certo? Ou seja, o juiz de garantias, ele permanece suspenso até posterior decisão do plenário da Suprema Corte, que venha a apreciar a constitucionalidade ou não do juiz de garantias. E não foi só o juiz de garantias que foi alvo dessa decisão prolatada por Luiz Fux, pelo ministro Luiz Fux, atual presidente da Suprema Corte, em janeiro de 2020, em janeiro do ano passado, certo? Vários outros pontos da Lei 13.964, além da questão do juiz de garantias, foram objeto dessa democrática da lavra do juiz Luiz Fux, do ministro Luiz Fux, quando do julgamento daquela liminar, do julgamento da liminar, daquelas ações diretas de inconstitucionalidade propostas por alguns partidos políticos e propostas também por associações de magistrados e associações de membros da instituição do Ministério Público, certo? Quais foram esses outros aspectos que foram contra por essa decisão da lavra do ministro Luiz Fux, prolatada em 22 de janeiro do ano passado? Além da questão do juiz de garantias, certo? Que é efetivamente o que nos interessa, a decisão também contemplou outros aspectos. Por exemplo, suspendeu a obrigatoriedade de se apresentar ao preso às audiências de custódia em até 24 horas. Outra introdução que foi trazida pela Lei 13.964, certo? A questão do estabelecimento de novas regras para o arquivamento de inquéritos policiais, certo? Que também foi objeto de apreciação por parte, alterando a regra do artigo 28 do CPP, que foi objeto também do pacote anticrime, da Lei 13.964, certo? Porque com o advento da Lei 13.964, o Ministério Público teria o dever de comunicar a vítima, o investigado e a polícia no caso de arquivamento do inquérito, além do dever de encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial, no caso para o órgão da Procuradoria, para fim de homologação na forma da lei, certo? No entendimento do ministro Luiz Fux, essa alteração legislativa, ela não levou em consideração os impactos financeiros que iriam surtir no âmbito dos ministérios públicos ao longo do país, né, dos ministérios públicos estaduais e do Ministério Público Federal ao redor do país, certo?
O outro ponto, além desses outros dois, que foram objeto da apreciação no sentido da suspensão da aplicabilidade da Lei 13.964, foi a da regra que definiu que o juiz do caso não pode proferir a sentença se declarar uma das provas inadmissíveis, certo? Que também foi introduzido pela Lei 13.964, pelo novo pacote anticrime. Segundo o ministro Luiz Fux, em sua decisão, esse aspecto da nova norma processual penal seria, nas palavras dele, extremamente vago, podendo gerar dúvidas, certo? E foi esse o entendimento que, entre outros institutos introduzidos pela Lei 13.964, suspendeu o chamado juízo de garantias, julgando essas ações diretas de inconstitucionalidade, de números 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, que tramitam na Suprema Corte, cuja apreciação por parte do juiz, do ministro Luiz Fux, se deu exclusivamente em sede de medida liminar. Né? No entendimento daquele membro da Suprema Corte, entendimento do Álvaro Getúlio, redação do artigo 28, artigo 157, parágrafo. Isso, exatamente, Álvaro Getúlio. Gente, mas em que pese a suspensão do juízo de garantias, em que pese esse instituto encontrar-se temporariamente suspenso em razão da decisão prolatada pelo hoje presidente da nossa Suprema Corte, que foi recentemente alvo de habeas corpus, negado por parte do ministro Alexandre de Moraes, com esses dois fundamentos que eu lhes disse. Primeiro, a questão de que não cabe habeas corpus de decisão monocrática proferida por membro da Corte, que só quem poderia rever seria o pleno. Haveria uma usurpação de competência no caso do deferimento de uma ordem de habeas corpus nesse sentido. Segundo, pela questão de que o ministro Alexandre de Moraes entendeu, pela presença dos requisitos aduzidos pela decisão do ministro Luiz Fux, e que não haveria nenhuma ilegalidade, nenhum constrangimento ao direito à liberdade em razão daquela decisão de 22 de janeiro do ano passado. Portanto, a suspensão não foi suspensa. Permanece suspenso o juízo de garantias até posterior decisão do pleno do STF, né? do plenário da nossa Suprema Corte. Mas, gente, vamos conversar a respeito do juízo de garantias. O que é que nós poderíamos dizer acerca do juízo de garantias? Essa inovação legislativa já tão cercada de polêmicas a ponto de ter sido alvo de 4 ações diretas de inconstitucionalidade e de se encontrar, de ter sua aplicabilidade suspensa por parte da Suprema Corte, através da decisão monocrática que eu me referi agora há pouco, a qual eu me referi agora há pouco. Um aspecto importante, que não pode deixar de ser desconsiderado, foi o pequenino lapso temporal de vacatio legis. Por quê? Porque o pacote anticrime, a Lei 13.964, foi publicado em 23 de dezembro de 2019. E teve um período de vacatio legis de apenas 30 dias. É um dos aspectos que os detratores das modificações introduzidas pela Lei 13.964 aduzem, que haveria pouco tempo, certo? Para a reestruturação do judiciário, porque na prática se cria a necessidade de toda uma reformulação da organização judiciária, tanto do Judiciário Federal quanto dos tribunais de justiça dos diferentes estados. Tanto os TRFs quanto os TJs teriam que se readequar a essa situação que cria a necessidade de
Um juiz de garantias, essa nomenclatura, inclusive, é também bastante criticada, certo? Porque seria um pleonasmo, porque o juiz, ele deveria, por si só, resguardar as garantias constitucionais, certo? Mas, enfim, o primeiro aspecto sobre o qual a gente deve se reportar a questão do juiz de garantias é o fato, gente, que no que diz respeito ao juiz de garantias, com essa introdução produzida pela Lei 13.964, efetiva-se, no âmbito do processo penal brasileiro, a opção pelo sistema acusatório. Vamos aqui recapitular, vamos aqui relembrar, no tocante à questão do direito de ajuizar a ação e do poder de decidi-la, de conhecer o direito. Quais são os sistemas processuais que a doutrina nos aponta, que ao longo da história do processo penal se apresentaram? Existe o sistema inquisitório, só recapitulando, gente, que isso já foi logicamente objeto do nosso estudo, lá em Direito Penal 1 e também na Teoria Geral do Processo, vocês também estudam. Existe o sistema processual inquisitório, inquisitorial, onde as funções de acusar e julgar, elas se encontram enfeixadas, elas se encontram unidas, interligadas no mesmo órgão, ou seja, o mesmo órgão que acusa também decide. É até desnecessário dizer dos inúmeros inconvenientes trazidos por esse sistema, porque é claro que se um órgão acusa, ele não vai ter isenção, imparcialidade, isonomia, não vai agir efetivamente com justiça, tendo em vista que, se foi o próprio órgão que ajuizou a ação penal, não há como a decisão ser imparcial, certo? O exemplo histórico mais frequentemente trazido desse arrepiante sistema processual penal, inteiramente contrário ao Estado Democrático de Direito, é o Tribunal do Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição, Tribunal Eclesiástico da Igreja Católica, na qual os mesmos juízes que acusavam julgavam. E a história registra que, na busca pela produção de provas, sobretudo a chamada rainha das provas, no sentido da confissão, foram utilizados os mais indescritíveis, os mais inenarráveis e torpes meios de coação. A utilização da tortura, por exemplo, era algo regular, era algo normal à luz do sistema que vigia o Tribunal do Santo Ofício na Santa Inquisição. Obviamente que o sistema inquisitório ele foi abandonado, ele não guarda pertinência com o espírito democrático, não guarda pertinência com o processo penal de partes, que é o processo penal que vigora nas democracias liberais, nas democracias de inspiração burguesa. Evidentemente que esse sistema ele foi abandonado e foi deixado exclusivamente a importância do estudo da história do direito, da história do processo penal. Nós temos também um segundo sistema, que é o sistema acusatório, onde as funções de julgar e de acusar encontram-se desvinculadas. Nós temos um órgão da administração pública responsável pela acusação no tocante às ações penais públicas, no tocante aos crimes de ação penal pública, que vem a ser justamente o órgão do Ministério Público, cuja competência constitucional pertine à titularidade de se ajuizar a ação penal pública em caráter privativo, e nós temos um órgão que julga, um órgão imparcial, um órgão, pelo menos, que deve ser imparcial. Nós temos um órgão do Poder Judiciário, trata-se de um poder, certo? Um órgão de poder da estrutura tripartite clássica dos poderes de Estado,
certo? Que exerce a jurisdição que é ao mesmo tempo um poder, uma atividade e uma função do Estado, que evidentemente não se confunde com o Ministério Público, que, em que pese tratar-se de uma instituição pública, trata-se de uma instituição parcial. O Ministério Público é parte, porque o processo penal vem a ser um processo de partes. Só que nós não tínhamos, na sistemática processual vigente em nosso país, nada que salientasse esse caráter acusatório do processo penal. Nós tínhamos erigida ao nível de preceito constitucionalmente assegurado o sistema acusatório. Mas onde, pessoal? Lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que trata da competência privativa do Ministério Público para propor a ação penal pública. É esse dispositivo da nossa norma constitucional que traz justamente a titularidade do Ministério Público para a propositura da ação penal pública, gente. É nesse dispositivo que nós encontramos a opção feita pelo nosso legislador constitucional pelo processo penal de partes, ou seja, pelo sistema acusatório. Mas nós não tínhamos isso na nossa norma processual penal, em que pese a previsão constitucional, ela já abarcar, logicamente, por uma questão de hierarquia das normas jurídicas, a Constituição Federal ela se encontra acima de todo e qualquer dispositivo legal, e todo e qualquer diploma legal, seja no tocante ao ordenamento jurídico interno, seja a eventuais dispositivos de tratados e convenções internacionais que tenham sido objeto de que tem o Brasil como signatário, que tenham sido objeto de sufrágio por parte do Estado brasileiro. Nenhum dispositivo legal, seja ele de ordem interna, seja um tratado ou convenção internacional, pode se sobrepor à norma constitucional, certo? De modo que, como a Constituição já tratava, lá no artigo 129, inciso 1º, da natureza privativa da ação penal pública nas mãos do Ministério Público, como uma das funções institucionais do Ministério Público, já havia sido feita uma opção pelo processo penal de partes, pelo sistema acusatório, por parte do legislador constitucional. Mas faltava, daí a importância, gente, eu peço a vocês que prestem muita atenção, mas faltava ao legislador ordinário, faltava a norma processual penal propriamente dita, a expressão clara e cristalina dessa opção pelo sistema acusatório, certo? O que foi feito pela Lei 13.964 com a introdução justamente no CPP do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que traz ipsis literis essa opção feita pelo nosso legislador penal, processual penal, no tocante à no tocante ao imperativo, certo? De que o sistema processual penal, de que o processo penal brasileiro possua uma estrutura acusatória nos termos utilizados pelo legislador processual penal, certo? O artigo 3º-A do CPP dispõe justamente o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória vejam só, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, aqui se deixa expressamente combinada a opção pelo sistema acusatório. E mais, além dessa opção, por essa estrutura acusatória, conforme deixou consignado o legislador,
na Lei 13.964, que incluiu esse artigo 3º-A do CPP, certo? Há também a questão da vedação à iniciativa do juiz na fase de investigação. O que significa isso? O juiz, na fase de investigação, que é uma fase que não é processual, é meramente administrativa, o inquérito policial, sobre o qual nós vamos falar em aulas posteriores, certo? O juiz não pode tomar a iniciativa de propor, de aduzir, de trazer provas durante a fase investigatória. Mas isso aí é a consagração do princípio da inércia jurisdicional. Um dos princípios mores, um dos princípios que norteiam o exercício da jurisdição. Vamos lá. E a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, o juízo não pode se substituir a o que é essa atuação probatória do órgão de acusação? É justamente a prerrogativa que compete ao Ministério Público, e aí foi outra introdução que a Lei 13.964 trouxe, de investigar, de produzir provas. Por quê? Porque o Ministério Público ele já tinha, de forma tácita, o poder e o dever de funcionar no sentido da produção probatória, certo? Mas não havia a expressão de forma explícita, a consagração, a consignação de forma expressa por parte do legislador processual penal, como agora há com a introdução desse sistema do juiz de garantias. Ou seja, a Lei 13.964 trouxe também uma ampliação dos poderes institucionais do Ministério Público, no sentido de que o Ministério Público agora encontra-se efetivamente dotado de poder de polícia, de poder de investigação, de poder de carrear a essa fase investigatória, administrativa, certo? Justamente carrear provas que venham a municiar o chamado juiz de garantias. E eu acredito que o legislador processual penal ele teria sido mais feliz se ele tivesse feito a opção por juiz de inquérito, juiz de instrução probatória, certo? Do que juiz de garantias. Porque na prática cria-se um juiz, prestem atenção, que vai presidir essa fase pré-processual, certo? Diferenciando-o do juiz que vai proceder à instrução e ao julgamento. E um dos pontos, inclusive, mais controvertidos é justamente essa questão, que inclusive alguns dizem que fere o princípio do juiz natural, a questão de que o juiz que tiver apreciado pela denegação de provas na fase do inquérito policial, juiz de garantias, ele não poderá funcionar como juiz de instrução e julgamento, certo? Foi um dos pontos que foram atacados nessas ações, nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade que vieram a gerar essa suspensão através da decisão liminar do ministro Luiz Fux, na época vice-presidente da Suprema Corte, certo? Enfim, o juiz de garantias traz toda uma série de inovações. Esse instituto, por hora suspenso, traz toda uma série de inovações no tocante à sistemática processual penal brasileira. Inclusive, gente, funcionando também, qual é o sentido do juiz de garantias? E aí a gente vai lá para a questão de outro instituto importante, que também muito polêmico, e foi recentemente incorporado pelo nosso sistema processual penal, a questão da audiência de custódia.
Quais são as finalidades da audiência de custódia? Garantir que o direito à liberdade das pessoas presas em flagrante não seja violado. Providenciar que a prisão em flagrante seja comunicada o mais breve tempo à autoridade jurisdicional competente. No caso agora com o juiz de garantia, será o próprio juiz de garantia, né? Evitar que haja a transgressão à norma jurídica, o que diz respeito, por exemplo, à eventual prática do crime de tortura, eventuais coações, eventuais arbitrariedades que, porventura, venham a ser praticadas por parte da autoridade policial penal. Desculpa, por parte da autoridade policial. Claro que com o surgimento da chamada audiência de custódia, a autoridade que efetiva uma prisão vai pensar mais vezes, certo? Quando, por acaso, se sentir tentado a praticar uma arbitrariedade, uma ilegalidade, como, por exemplo, uma tortura a quem, eventualmente, tenha sido preso em flagrante, em razão da necessidade de se apresentar no mais breve tempo possível, dentro de 24 horas, a pessoa que tenha sido presa em flagrante para que seja submetida à chamada audiência de custódia, certo? Não há como você desvincular o juiz de garantias da audiência de custódia, em razão da intrínseca relação que esses dois institutos guardam entre si. Sendo que o juiz de garantias, ele possui uma amplitude maior do que a mera audiência de custódia, certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Está todo mundo calado. Professor, só uma questão. Pois não, o prazo de 24 horas para audiência de custódia é após a apresentação do auto de prisão em flagrante. No caso, a prisão é feita, comunicada imediatamente ao juiz, em 24 horas a autoridade policial remete os autos ao juiz e em 24 horas o juiz tem um prazo para realizar a audiência de custódia. Maravilhoso, meu caro Álvaro Getúlio, obrigado por essa participação na nossa aula, trazendo esse esclarecimento, que eu ia, inclusive, falar acerca dele. A questão, são 20, no caso, você somando, seriam 48 horas, né? Na efetivação da lavratura do auto de prisão. Isso. Seriam 48 horas. Você tem 24 horas para fazer a comunicação da prisão em flagrante, que já existia anteriormente, né? E mais 24 horas para que o juiz escute, na audiência de custódia, a pessoa que restou flagranteada, né? A pessoa que restou presa em flagrante. Certo? A importância fundamental desses dois institutos para a observância das garantias constitucionais inerentes a todos nós, que são corolário, que são consequência do Estado Democrático de Direito, é algo fantástico, é de se lastimar, e agora fiz uma narrativa acerca da motivação que teria fundamentado o ministro Luiz Fux e posteriormente o ministro Alexandre de Moraes, mas é lamentável que a nossa Suprema Corte mantenha, quando já há, inclusive, gente, o CNJ já falou da viabilidade do juiz de garantias, certo? Já há manifestação nesse sentido do Conselho Nacional de Justiça, desde junho do ano passado, certo? E o juiz de garantias persiste suspenso por uma decisão individual, monocrática, de um membro da Suprema Corte, certo? Privando do direito, eventualmente do direito à liberdade, centenas, milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas que eventualmente podem até ter sido presas ilegalmente. Aí se alega, não, mas não houve tempo para se reestruturar
o judiciário, mas faz mais de um ano. E sequer foi pautado. Seria pautado, disse que ele ficou com raiva, o ministro Luiz Fux. Que cá entre nós, outra consideração de caráter subjetivo da minha parte, sabe? Agiu de forma desastrosa, semana passada, a opinar acerca de um eventual impeachment do atual presidente. Dizendo que seria um desastre para o país. Desastre maior do que 230 mil mortos. Pode haver desastre maior do que esse? Com a participação explícita do governo federal? Do desgoverno federal? Pode haver desastre maior? Ele tem que entender que o lugar de fala dele, como ministro da Suprema Corte, como presidente da Suprema Corte, não lhe permite ficar dando pitaco na política nacional. Pitaco. Que, de repente, uma decisão acerca de eventual acolhimento por parte da Câmara dos Deputados de um pedido de impeachment, que não vai acontecer. Agora a gente sabe que não vai acontecer. Com a vitória de Arthur Lira, a gente sabe que não vai acontecer. Esses 60 e tantos pedidos de impeachment, eles vão continuar do mesmíssimo jeito que estavam quando o senhor Rodrigo Maia estava à frente da presidência da Câmara. Estava não, ainda está, né? Arthur Lira ainda não assumiu. Mas, enfim, é de se lamentar a lentidão em se submeter essa questão do juiz de garantias à apreciação do plenário da Suprema Corte. O STF tem que julgar. O Instituto de Garantias Penais, ao ingressar com habeas corpus, que foi julgado quinta-feira passada por Alexandre de Moraes e inclusive negando a revogação da lei liminar do ministro Luiz Fux, certo? O habeas corpus ele foi posto pelo Instituto de Garantias Penais ele foi proposto submetidas a constrangimento legal, submetidas a existe uma lei. Não é possível, gente, não é possível que uma decisão monocrática de um juiz da Suprema Corte se atropele a vontade do povo, expressada através dos seus representantes. A Lei 13.964, com todos os seus aspectos polêmicos, concorde ou não com ela, foi objeto de apreciação. Parlamentares do Brasil, de sanção por parte do presidente da República. Tanto os parlamentares quanto o presidente da República, ou bem ou mal, são legitimados pelo voto. Aí você pega um ministro da Suprema Corte, que logicamente não possui a legitimidade do voto, que foi conduzido por uma escolha feita o presidente da República, ainda que sufragada pelo Congresso, mas que evidentemente não encarna a vontade do povo, ou pelo menos em tese não encarna a vontade do povo, como quem foi eleito. E aí você tem uma decisão monocrática, individual, em caráter de medida liminar, derrubando o que diz o texto da lei, dizendo não. Por enquanto não, porque talvez seja inconstitucional. Isso é terrível. Isso proporciona uma insegurança jurídica extraordinária. Os pacientes do habeas corpus proposto pelo IGP foram todas as pessoas que estão submetidas à persecução penal ou à investigação criminal, todos os presos em flagrante, cuja audiência de custódia não foi realizada em 24 horas. Portanto, nós temos aqui
um direito coletivo, não é? Um direito alçado à esfera de direito coletivo e da maior importância. Da maior importância. A prudência pacificada da Suprema Corte entende que habeas corpus não é instrumento legítimo para... Engraçado que quando foi para julgar o habeas corpus proposto em favor de Alberto Youssef, do Toledo, a corte se dividiu, foi 5-5, núbio pro réu. Né? Interessante, os casuísmos da nossa Suprema Corte. Os casuísmos. E aí você tem um número impressionante de pessoas que teriam o direito, um direito que foi objeto de apreciação legislativa, de processo legislativo, em todas as instâncias da Câmara e do Senado, e se encontra suspenso em razão de uma decisão de caráter monocrático. Isso é uma coisa a se lamentar, a se lastimar, é uma coisa que avilta a consciência jurídica de qualquer um. Ranieri Alexandre, professor, o senhor acha que as decisões monocráticas atendem à insegurança jurídica? Muitas das vezes, quando chega no plenário, a decisão é revertida. Atendem ou atentam? Acho que ele quis dizer atentam, né? Atentam contra a segurança... Atentam contra a segurança jurídica, deve ser isso, né? Olha, uma decisão monocrática, como o próprio nome diz, ela é monocrática. Ela é prolatada por apenas um juiz, apenas um ministro. Certo? E, evidentemente, que um coletivo, um colegiado de ministros, tem a tendência, e a sabedoria popular já ensina que duas cabeças pensando pensam melhor do que uma, um colegiado de juízes, um colegiado de ministros, tende a julgar com mais cautela, com mais precisão. Quando eu falo a questão da insegurança jurídica, é sobretudo o fato de que existe uma lei que determina a criação do juiz de garantias. Uma lei que instituiu, efetivamente, no plano do processo penal brasileiro, a adoção do sistema acusatório, que já tinha, logicamente, sido alvo de apreciação pelo legislador constitucional. E aí, de repente, se cria todo um sistema processual. Aí vem 2, 3, 4 partidos políticos de extrema-direita e associações de magistrados e do Ministério Público, entram com ações diretas de inconstitucionalidade, e um homem só, um membro só da corte, vai e decide pela concessão de uma medida liminar, pela concessão de uma cautelar, suspendendo a efetividade de uma lei, alegando, entre outras coisas, que não houve tempo, que a vacatio legis foi muito pequena, alegando que trata-se de algo que vai reestruturar o judiciário, que seria se imiscuir na competência do judiciário de estabelecer suas próprias regras, enfim, com os fundamentos que ele adotou. Mas com os fundamentos que são os fundamentos da opinião do ministro Luiz Fux, com todo respeito à opinião do ministro Luiz Fux. Como você disse, muitas vezes chega no plenário e é revertido. E aí? Como é que fica quem durante esse, até agora, né, quase um ano e um mês, viu-se privado de um direito trazido pelo legislador ordinário, que alterou o CPP. Aí quer dizer que a opinião, com todo o respeito, todas as vênias que se possa fazer, a opinião de um só ministro da Suprema Corte pode atropelar a vontade expressa pelo Congresso Nacional e ratificada pelo Presidente da República? É um questionamento que nós temos que fazer.
Até que ponto o poder de um ministro do Supremo pode ser tão desarrazoadamente grande, a ponto de, inclusive, a própria jurisprudência da corte entender que não cabe habeas corpus. Que não cabe habeas corpus contra uma medida liminar prolatada em sede monocrática por quinta-feira, do ministro Alexandre de Moraes. Mas é claro que isso provoca uma insegurança jurídica tremenda, porque a lei diz uma coisa, mas aí, de repente, se ingressa com ação direta de inconstitucionalidade. E a Suprema Corte, através da decisão de um dos seus membros, entende que aquela lei não vale, que aquela lei é inconstitucional. E aí, você tem a jurisprudência da Corte dizendo que nem habeas corpus cabe. Mas coube no caso de Alberto Youssef. A questão do casuísmo legal. Do casuísmo ilegal, melhor dizendo. Casuísmo jurisprudencial ilegal. E aí vai, o IGP ingressa com esse pedido e o ministro Alexandre de Moraes diz não. Certíssima decisão do ministro Luiz Fux. E aí, todos os dispositivos constantes na Lei 13.964, no tocante ao juiz de garantias e também no tocante àqueles outros 3 pontos que eu me reportei agora há pouco, ficam suspensos até posterior decisão do plenário da Suprema Corte. E aí a gente fica esperando. Continua suspenso aí o juiz de garantias. Continua suspenso o juiz de garantias e você tem a potencialidade de lesão ao direito de centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas. Lembrando, gente, que nós temos a 3ª maior população carcerária do planeta, só é menor do que a da China e a dos Estados Unidos. E um dos aspectos, não dá para dizer que não é, logicamente que é também, um dos aspectos da questão da audiência de custódia é justamente tentar desafogar esse sistema penitenciário. Porque você tem lá no artigo 319 do CPP, todo um rol de medidas cautelares alternativas à prisão que, lastimavelmente, não são utilizadas como deveriam por parte de boa parte dos juízos brasileiros. Você tem... É difícil até dizer para vocês, eu estava conversando isso com um amigo meu que é juiz, é garantista, e é professor de direito penal e processual penal também. Estava conversando com ele acerca dessa questão, que fica difícil dizer para os meus alunos que a prisão lá, a raça, estava conversando com ele acerca dessa questão, que fica difícil dizer para os meus alunos que a prisão cautelar é a última ratio da última ratio, que a prisão cautelar é uma medida de exceção, que deve ser utilizada em situações absolutamente extremas. Quando a gente vê colegas dele, quando a gente vê ilustres juízes e juízas determinando a prisão cautelar, sem sequer se dar o trabalho de apreciar se não seria possível a substituição da prisão cautelar, que é uma antecipação de pena. Tanto é uma antecipação de pena que a legislação penal criou o instituto da remissão, da detração, certo? Tanto é uma antecipação de pena que o tempo que se passa preso cautelarmente, quando de uma eventual prolatação de uma sentença penal condenatória, é descontado através da detração. É uma antecipação de pena sem qualquer sombra de dúvida. Vocês imaginem quando o réu é inocente, quando depois ele vem a ser absolvido. Quando vem a ser absolvido. E aí você tem a audiência de custódia e o juiz de garantia justamente nessa esteira de raciocínio, nessa esteira de pensamento, de tentar desafogar um sistema penitenciário, um sistema prisional, que é injusto, iníquo, que não ressocializa ninguém, e de repente você tem uma pessoa acusada de um ilícito, e não pensem que isso são situações, 1 em 1 milhão, 1 em 1000,
que acontece de alguém ser preso injustamente. Não! Quem for advogar e quem estiver advogando na seara criminal vai saber que, infelizmente é muito comum, muito frequente a realização de prisões ilegais, sobretudo nessas grandes operações em que as prisões são feitas no atacado, muitas vezes sem qualquer critério, sem a observação dos direitos e garantias mínimos inerentes ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, sem que haja justa causa, sem que haja fundamento, muitas vezes, nem para um processo penal, quanto mais para uma prisão, nem para um inquérito policial, quanto mais para uma prisão. Aí, muitas vezes, chega um balaio de pedidos de pedidos de prisão preventiva, de representações pedindo a prisão preventiva, a autoridade policial envia, e o magistrado muitas vezes não se dá o trabalho de observar caso a caso, determina a prisão de todo mundo, aí vai todo mundo no balaio, a prisão no atacado. E acontece muito, eu já me deparei com situações dessas e diversas vezes. Aí a pessoa vai, é custodiada preventivamente, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e de repente, lá na frente, surge uma decisão absolutória. Mas a pessoa já passou tanto tempo presa, e aquilo, muitas vezes, certo? Já equivaleria a um tempo de prisão maior do que o que a pessoa cumpriria no regime fechado. Além da antecipação da pena, às vezes injusta, ou boa parte das vezes injusta, certo? Obviamente que a prisão cautelar ela não tem progressão de regime, não é pena. Daí a necessidade, entre outros motivos, vários outros motivos, da audiência de custódia nesse lapso temporal de 24 horas. Daí a necessidade de se robustecerem os poderes do judiciário, dos juízes, que entram em contato direto com essa fase inquisitorial, essa fase pré-processual. Daí a importância do juiz de garantias, certo? E eu estou olhando aqui, gente, já está se aproximando das 8h30, nós tivemos, infelizmente, um prejuízo no tocante ao início da nossa aula por causa da queda de energia. Mas, graças a Deus, voltou a chuva muito grande, parou a chuva. E aí, caiu a energia e caiu a conexão de internet. Mas a gente dá continuidade ao estudo do Instituto do Juiz de Garantias na nossa próxima aula, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro, quando iremos dar continuidade ao estudo desse tema Juiz de Garantias, a esse instituto que foi introduzido pela Lei 13.964, que introduziu esses dispositivos constantes no artigo 3º-A até o artigo 3º-F do nosso CPP, do nosso Código de Processo Penal. Eu vou me despedir de todos e todas, desejando uma excelente noite a vocês, uma excelente semana a todos e a todas, meus caros amigos e minhas caras amigas. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, quarta-feira. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado a vocês, meus alunos e minhas alunas. Obrigado também aos amigos internautas que nos acompanham através do nosso canal no YouTube e da minha linha do tempo no Facebook. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau.